Olá, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia e Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora e sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além de fazer as tiradas coletivas aqui para o canal, também faço leituras particulares para quem se sentir à vontade e sentir afinidade com o meu conteúdo, com o contexto, com a minha forma de análise. Me procure através da descrição do vídeo, tem o contato direto, tá? Para que você possa falar diretamente comigo. Então, sem muita enrolação, eu trouxe mais uma lâmina aqui para que nós possamos analisar. Dessa vez é a lâmina da casa. Como eu já falei para vocês anteriormente, né? Vocês podem analisar a forma em si, que é o símbolo, ou então podem ter decks que possam trazer uma perspectiva mais ampla, tá? Então eu sempre trago aqui um deck, uma lâmina mais simplista. Eu trago aqui essa lâmina, ela também é relativamente simplista, porém eu trago porque existem algumas lâminas em específico que têm considerações opostas, por assim dizer, ou te dão uma possibilidade maior, como por exemplo, esse deck aqui, ele traz dois homens, duas mulheres, então se a gente estiver falando de uma relação homoafetiva, ou se a gente quiser falar sobre uma questão de rivalidade emocional, pode ser considerada. A gente tem a carta dos trevos e a carta do pedras e paus, que dão análises, possibilidades opostas. Não que isso seja necessário. Você pode fazer essa análise sem considerar gênero, por exemplo, na carta do homem e da mulher. Você pode fazer a análise em relação aos perigos, a obstáculos ou em relação à sorte do trevo, somente com a carta do trevo. São possibilidades, então vai se adequar de acordo com a sua procura, de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua comodidade, o que vai facilitar para você tirar as cartas, tá? Então, tem esse deck aqui que tem uma visão mais ampla, ele tem até um jardim aqui na frente e tal, e tem um deck temático, que ele fala sobre a questão, né, da análise que a Afrodite, por exemplo, esse aqui é o Afrodite Lenormand, que a Afrodite teria do que ser um lar. Vamos considerar que esse aqui, eu sou desses, né? Porque é a mensagem que me veio primeiro. Aqui não tem nenhum tipo de roteiro, tá, gente? Então eu tô falando aqui de uma maneira mais fluida e automática para vocês. Então por isso vai acontecer da maneira que vier a mensagem aqui. Esse deck aqui, ele me fala muito mais. É como se todas essas cartas aqui, elas vão falar sobre isso que eu vou apresentar agora. Mas esse é como se ele evidenciasse mais. A questão do templo. A questão do templo energético, do templo que seria também o seu corpo, a sua energia. Olha aqui, o fogo. Então a carta da casa, perdão, ela não fala só em si sobre uma questão de casa, né? Ah, família, tem pessoas que sim, ele fala sobre casa, família, questões familiares, questões que devem permanecer entre quatro paredes, tá? Questões íntimas, mas também fala em si sobre o seu corpo. Muitas pessoas já esquecem isso. A carta da casa também pode falar sobre o seu corpo. Como você está lidando com a sua energia, como você está lidando com o seu corpo. Reparem como é belo. Vocês estão cuidando, né, da sua aparência, da sua vaidade, não um aspecto negativo, mas se mantendo saudáveis energeticamente, né, emocionalmente, até esteticamente, por que não dizer, né? Fala sobre a questão da segurança, olha como esses pilares são firmes, são fortes. Nesse aspecto aqui, a gente pode até falar sobre um aspecto de ascensão. Ascender a um trono que é para ser seu. A casa, ela também fala sobre algo muito pessoal e particular, como eu acabei de falar. Então, pode falar, olha as escadas. Ascender a um trono, a um lugar que é para ser seu. Então, pode falar também sobre um melhor conhecimento sobre si mesmo. Sobre si mesma, sobre si mesmo. Coisas que essas lâminas todas aqui também falam, mas essa deixa de uma maneira mais evidente.
A carta da casa, ela pode falar sobre algo, vamos analisar primeiro os aspectos positivos. Ela pode falar sobre o conforto, ela pode falar sobre a questão de autoconhecimento, porque você muitas vezes conhece, né? Claro, dependendo de como está a sua casa. Você conhece cada ponto em que você guarda cada coisa. Então fala sobre a questão do conhecimento, do autoconhecimento. Fala sobre a questão de se sentir à vontade consigo mesmo, com outros. Pode falar sobre a questão familiar. E essa questão familiar pode ser uma sensação familiar, alguém com quem você está e você pode se sentir família, tá? Porque eu sempre falo, família é aquele que muitas vezes você escolhe, seu coração escolheu, sua energia escolheu, não só aquelas pessoas que nasceram literalmente na mesma família, como óbvio, pode falar sobre o próprio núcleo familiar. Como eu já falei, questões que devem ficar entre quatro paredes. A casa ela fala sobre segurança, estabilidade, tá? Agora, por exemplo, se a gente fosse considerar um aspecto negativo, a casa é algo muito impetrado no sentido de que não sai do lugar. Alguém que está numa zona de conforto, num período de estabilidade, mas estabilidade onde não há riscos. Vocês veem que, como eu apresentei para vocês anteriormente, a casa ela fala muito sobre estabilidade, mas se ela estiver num aspecto negativo, e aí vocês podem considerar no método invertido ou não. Para mim, eu não considero. De uns tempos para cá, eu tenho considerado, tá? Cartas no método invertido. Mas muitas vezes eu não preciso disso. Às vezes a carta que está após ou a carta que está antes já coloca essa carta numa posição energética na tiragem, num aspecto negativo. No aspecto, como costumam chamar, de inverso. Ou então, posição de desafio, seja como for, você vai ouvir de várias formas diferentes, tá? Então aqui pode falar sobre uma pessoa que, num aspecto negativo, a pessoa não está se conhecendo muito bem, a pessoa não está se analisando, a pessoa está achando que conhece uma situação, só que não conhece. De maneira geral, ela fala muito sobre a questão da estabilidade. Para algumas pessoas, essa lâmina pode representar um pai, tá? Um avô, alguém que você tem uma referência emocional ou uma referência de estabilidade. Eu acho que eu já falei para vocês que essa lâmina ela fala muito sobre a questão do conforto. Agora vamos analisar aqui essa lâmina. Como eu sempre falo, eu gosto de fazer uma análise de sentido mais amplo. Opa, tá vendo? Apesar de a gente falar sobre uma coisa, né? Uma carta que se refere a algo mais imutável, a algo mais sólido, a algo que no negativo poderia falar sobre algo que não muda, uma estagnação, também fala sobre estagnação, a gente tem toda uma vitalidade em volta. Então, se uma pessoa estiver desesperada por conta de uma situação que não muda, a gente pode falar que a pessoa talvez esteja analisando a situação de uma maneira muito simplista, de uma maneira muito resumida. No seu entorno tem todo o contexto e toda a possibilidade para mudança. No seu entorno as coisas estão acontecendo de uma maneira amorosa, mas de uma maneira natural. No seu entorno as coisas estão acontecendo de uma maneira gradativa, mas de uma maneira mais solidificada. Olha que belo esse jardim. E aí nesse aspecto eu estou considerando que a casa é uma visão limitada de acordo só com aquilo que você pode enxergar. Se você não abrir a janela, se você não abrir a porta, você não vai conseguir analisar o contexto como ele realmente é. Está mudando de uma maneira gradativa, de uma maneira lenta, mas ainda assim há mudanças. Então, se uma pessoa estiver desesperada, vamos supor, ela faz rituais para poder conseguir alcançar a prosperidade. Lembrando que a árvore também fala sobre prosperidade, mas enfim, não vamos falar em relação a isso. Ela está construindo algo energeticamente, mas ela não está conseguindo enxergar, porque ela está com a visão muito presa, muito limitada dentro da casinha dela. Um exemplo, tá, gente? Volto a falar. Vocês não precisam ter todos esses elementos para poder fazer essa análise. Essa beleza dessa carta, as possibilidades, algo sendo construído, algo crescendo gradativamente, mas de maneira sólida, não precisa ter. Até porque, por exemplo, a casa ela também se constrói de uma maneira mais lenta. Muitas pessoas podem querer apressar uma construção e fazer de uma maneira menos segura.
Então, como eu falei, você não precisa ter esses detalhes. A própria lâmina ela pode falar sobre isso, sobre segurança, sobre estabilidade. Muitas pessoas consideram como a própria casa, a questão familiar, tudo isso é de domínio público e de conhecimento comum. Só que tem alguns detalhes que eu acabei de passar para vocês que talvez as pessoas elas podem não conseguir se atentar. Por quê? Porque muitas vezes elas precisam considerar a mensagem de uma maneira mais ampla. Eu já consegui ver essa mesma mensagem que eu passei aqui para vocês, de estagnação, da pessoa não conseguir alcançar a perspectiva porque ela só está enxergando ali dentro da casinha dela, tendo só uma lâmina simples assim. Então tudo vai depender do quão aflorada é a sua intuição. Tudo vai depender do quão a sua visão consegue se expandir, né? No sentido de, por exemplo, tem pessoas que não gostam, que se confundem. Achariam, por exemplo, que vão ficar confusos se essa carta aqui é a lâmina das árvores, se é a lâmina do jardim, se é a lâmina da casa. Por isso é bom também vocês se atentarem a um número. Não que vocês vão decorar, mas ter mais ou menos uma base ali. A carta da casa é o número 4. Outro fator também, tá? O 4, para quem conhece a questão mínima de numerologia, ele vai falar sobre a questão daquilo que é estável. Emocionalmente, materialmente. O 4 é a perfeição no que se refere à questão da estabilidade. Ele representa a própria estabilidade. Vocês veem, né, que ele não está... Vou pegar essa aqui que é mais... Essa foi uma percepção que eu tive agora, tá? Vocês veem que ele pode até não estar com duas bases aqui no solo, mas ainda assim ele se mantém estável. Ele se equilibra perfeitamente. Como se essa aqui fosse uma perninha, ele consegue ficar com a outra perninha aqui sem nenhuma dificuldade. E aí, para as pessoas, é como eu sempre falo, tá? Para mim não faz sentido o comparativo, tá? Porque o Lenormand com o Tarot, eles são algo totalmente diferente. Mas nesse aspecto aqui, a casa representaria muito do que o Rei de Copas tem. Estabilidade. Alguém que talvez demora um pouco para tomar uma decisão no sentido emocional, mas ele demora um pouco porque ele quer ter aquilo muito bem sedimentado. Então, se a gente estiver falando sobre uma pessoa, fulano vai te pedir em relacionamento, aí a gente tem a carta da casa. Pode demorar que isso aconteça, mas quando ele fizer, vai ser de uma maneira definitiva. Nada nessa vida é definitivo, tá, gente? Mas ele vai fazer pautado muito mais na segurança daquilo que ele sente realmente. Não vai fazer de uma maneira intempestiva, de uma maneira impensada. Então, se a gente tirasse só uma carta, seria essa concepção que eu apresentaria, tá? A pessoa vai fazer, pode demorar um pouco, mas quando ela fizer, é para formar base sólida, é para formar família, é para ter uma concepção de seriedade. A pessoa tem certeza do sentimento que ela tem um bom embasamento, tem estrutura essa relação, terá estrutura, terá base. Tá, gente? Então, de maneira geral, recapitulando, a carta da casa, ela fala sobre isso. Contexto familiar, algo que deveria ou deve ficar entre quatro paredes, que você deve guardar no seu íntimo. Se a gente fala sobre a questão de conselho, talvez você não deva expor muito as coisas que você vivencia. Evitar de postar nas redes sociais. A carta do jardim, isso se nós tirássemos uma carta só. A carta do jardim já fala sobre a questão de comunicação, sobre comunidade, sobre exposição. Aqui não. Se a gente falar sobre a questão de um contexto, né? O que fazer em relação a algo? Vamos supor que uma coisa não está dando certo, não está andando. Você queira que esse algo ande mais rápido. Essa aqui é uma carta que não aconselha que você faça isso. É uma carta que você aguarde por notícias. Você aguarde que as coisas se construam. Pode ser um momento de internalização. Entende? Onde, de maneira geral, vocês vão precisar internalizar ou, pelo menos, aguardar uma situação desenrolar. Uma situação se construir. Que pode ser a parte de você. Estão vendo? Esse mundinho aqui no entorno está se construindo. Pode ser que na sua percepção você esteja parado, você deveria se movimentar mais. Mas essa carta aconselha que você aguarde.
É claro, eu não gosto muito de tirar uma carta só, tá? Como conselheiro. Porque essa carta pode falar justamente sobre o contrário. Lembra que eu falei para vocês sobre o aspecto invertido dessa carta? Então pode ser que você esteja esperando demais. Você tenha que correr mais para fazer o negócio acontecer. Talvez você tenha que sair para poder regar, né, esse processo. Você tem que sair para poder regar esse seu jardim. Você tem que sair para poder mostrar mais do seu potencial. Talvez você esteja muito preso, todo o seu potencial esteja dentro de você e você precisa expandir. Tudo depende da carta que vai acompanhar. Uma carta que, por exemplo, eu consideraria como sendo uma necessidade de expansão seria a carta do Sol acompanhando a carta da casa. Você está muito fechado no seu mundinho. Você precisa expandir seu conhecimento, você precisa mostrar, expor aquilo que você precisa, aquilo que você tem dentro de si. Você pode ter muitas potencialidades, uma casa ela pode esconder muitas potencialidades, mas por fora talvez ninguém veja, porque essa pessoa ainda não expôs. Então, como eu falei, são múltiplas as possibilidades. Eu nem vou falar muito aqui sobre as possibilidades, porque isso pode fazer com que vocês acabem se confundindo. E aqui, o meu objetivo é passar as possibilidades, não trazer mais confusão. Por isso que eu sempre falo, não sei se foi nesse vídeo, se foi no vídeo anterior, em todos os vídeos eu pretendo falar. Vocês precisam fechar os olhos, respirar fundo, usando o conselho de Maria Padilha, tá? De quando eu comecei. Feche os olhos, respirem fundo, se acalmem, acalmem sua mente, abram os olhos e deixem que as mensagens surjam. Como eu falei no vídeo anterior. É uma questão de você deixar que a mensagem chegue até você. Não é para você ficar procurando a mensagem. Não estou falando que você tem que fazer tiradas pressas, mas se você fica procurando muito, você entra na racionalidade. E aí vai gerar uma dúvida. Em vez de quando a mensagem vem até você, não resta dúvida, porque você sabe que é exatamente aquilo. Quando eu deixo que a mensagem chegue até mim e passo aquilo para o consulente, é batata, é certeira. Então não é para vocês ficarem olhando a lâmina e buscando fazer uma análise tão fria. É para vocês sentirem. Fechem os olhos, respirem, abram os olhos e sintam a carta. E o mesmo conselho que eu dei anteriormente. Além de fazer o estudo em relação à própria lâmina, faça o estudo também em relação ao próprio simbolismo. O que uma carta representa. Vocês podem procurar até o número também. O que esse número 4 representa? Já apresentei aqui para vocês. Representa a questão da estabilidade. Pode falar sobre a questão da própria família. Tá? Então, são muitos os contextos a serem analisados na cartomancia. É muito amplo, vocês têm muitas ferramentas que talvez fiquem ocultas, porque vocês estão buscando conhecer apenas o que significa esse símbolo aqui. Quando a coisa é muito mais ampla, as possibilidades são infinitas. Tá? Inclusive, é isso que me fez apaixonar pela cartomancia. As múltiplas possibilidades. Então, o que dá muito medo em algumas pessoas, que são as múltiplas possibilidades, as múltiplas condições, os múltiplos contextos e combinações, né? Aquilo que dá muito medo nas pessoas é aquilo que me encanta. Ah, eu acho que eu não dei um... Ah, eu já cheguei a dar um exemplo assim, mas me surgiu de dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem essa carta ao lado dessa carta. Carta da casa e a carta do navio. E a gente questiona se algo vai demorar muito para chegar. Ou se algo vai chegar na energia de consulente. Aqui você percebe que o consulente ele não precisa se movimentar, as energias estão agindo para que esse algo chegue até ele. Pode ser de uma maneira gradativa, mas a gente tem duas cartas que falam sobre a questão de solidez. Então vai ser algo muito sólido, é como se essas duas cartas potencializassem, tá? Nesse contexto dessa análise aqui, essas duas cartas potencializassem esse contexto de estabilidade. Duas cartas que falam sobre demora, mas duas cartas que falam sobre estabilidade. Como essa carta está em movimento e a gente analisa que ela está em direção à casa, esse algo sim chega até a consulente. Aí estão entendendo? Nesse sentido, nesse caso aqui fez sentido analisar para onde o navio está indo. Aqui é você, aqui é o contexto. E ele chegando até você, de uma maneira gradativa, mas de uma maneira sólida. Então, situação tal vai chegar na minha energia, vai voltar para mim? Sim. Vai. Se fosse só essas duas cartas. Agora, se tivesse uma outra carta aqui,
Por exemplo, se tivesse a carta das nuvens, sim, vai chegar. Mas ainda há muitos empecilhos energéticos, há muita instabilidade, principalmente no psicológico, a pessoa ainda está se questionando. Tem muitas situações que a pessoa ainda precisa analisar ou o contexto ainda precisa passar para que chegue na sua energia. É assim que vocês devem fazer análise, tá, gente? Não de uma maneira robótica. Se você se prender na questão robótica, se você se prender na questão de não saber para as possibilidades e principalmente não sentir as cartas, vocês sempre irão se sentir inseguros. É para se permitir. A cartomancia, para o meu gosto, o que fez sentido para mim é sentir, tá? Então, não que estudo não seja importante, como eu já falei para vocês. Vocês podem analisar a lâmina em si, o que ela passa para vocês, podem analisar o contexto histórico, vocês podem analisar o significado do número, o significado do próprio símbolo. E se aquilo fizer sentido para vocês, óbvio, vocês vão agregar. Agora, se não fizer sentido, pode ser a pessoa mais perita no assunto que for. Não aconselho que vocês atribuam a sua tiragem, porque vocês vão se sentir confusos, vão cair naquela questão da zona de conforto no que se refere a só ler sempre da mesma forma. E vão ficar inseguros porque a forma, a técnica e o método nem sempre vão servir para aquela questão específica. São múltiplas as possibilidades que uma tiragem apresenta, como eu já falei para vocês, tá? Então o vídeo já ficou longo demais, espero ter auxiliado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui!